Bora, amigos, muito bem. Esse é o Comente Bíblia. E então, essa semana é a segunda experiência que eu estou fazendo com vídeos diários. Então, você terá aí domingo, hoje, né, dia 17 de julho de 2022. Estou gravando aqui. Então, todos os dias você terá aí disponibilizado pelo menos um vídeo pequeno de menos de 15 minutos. Para quem já tem intimidade com a Bíblia, para quem já pratica, né, o que nela está escrito e para quem faz devocionais diários, vídeo é ótimo, porque fala de uma cronologia. E isso começou em 7 de maio de 2018, tá? Então, se você puder me ajudar, se inscreva se ainda não é inscrito. E se já é inscrito, verifique sua inscrição para ver se continua inscrito. E compartilhe aí esse trabalho, né, com seus amigos do canal, tá bom? Muito bem, nós vamos falar essa semana sobre diversos temas. Eles são montados aqui na ordem cronológica. Essa Bíblia aqui, Bíblia em ordem cronológica. Ela é uma Bíblia grande, tá? Bíblia em ordem cronológica, ok? E nós já estamos bem perto de terminar. O que falta é só essa parte aqui, ó. Começamos na primeira página e hoje nós iremos dar seguimento a partir da página 1067. Então fique bem atento aos temas que a gente está trazendo aqui. Uma observação que tenho que fazer antes de iniciarmos é que depois da primeira comissão, né, primeiro envio do Senhor Jesus, dos 12, algumas coisas aconteceram de grande relevância. Por exemplo, a primeira multiplicação dos pães aconteceu em decorrência de Jesus querer um momento com os discípulos. E aí você começa a ver agora o seguinte: Jesus preparou eles antes daquela viagem. E agora Jesus está procurando momentos a sós com eles para prepará-los para aquilo que haveria de acontecer ainda. Ou seja, Jesus estava preparando-os para a morte dele e a ressurreição dele e tudo. E para que provavelmente não acontecesse com o que aconteceu com os discípulos de João Batista, né? A maior parte dos tais passaram a seguir Jesus, mas Jesus queria informá-los que mesmo os religiosos lançando mão dele, tirando a própria vida dele, ele iria retornar, ressurgir dos mortos ao terceiro dia. Mas qual é o problema então? Você vai ver que Jesus, depois dessa primeira comissão, ele quer em vários momentos ele quer estar sozinho com os discípulos, mas isso é simplesmente impossível. As narrativas a seguir, essa semana aqui agora, nós vamos ver 3 locais bem importantes aí, à margem do Mar da Galileia. 3 locais que sempre são citados, que são 3 locais onde dá para juntar multidões, tipo coisa de 10 mil, 12, 15 mil pessoas, né? A primeira multiplicação dos pães, que se deu em Betsaida, aí, você pode ver no mapa. Depois eles foram para Genezaré, e é outro local onde tem um espaço bem grande, né? Uma praia grande. E o terceiro local é Gadara, lá onde ele expulsou a legião daquele homem que estava possuído. Lá na região de Decápolis, né? Lá é onde vai acontecer a segunda multiplicação dos pães, sendo que a primeira foi 5 pães e 2 peixinhos. Na segunda foram 7 pães, tá bom? Tanto o número 12 quanto o número 7 tem grande relevância e grande importância na Bíblia. O 12 representa o governo de Deus. O 7, plenitude, tá? Vamos então aqui ao tema 0, dando seguimento do último vídeo do que aconteceu. No caso, foi aquela multiplicação de pães, né? 5 pães e 2 peixinhos, tá? E aí eles retornam no sentido de Cafarnaum, só que não param em Cafarnaum, eles vão direto para Genezaré, como diz aí no último vídeo. Agora nós iremos ler em Mateus, no capítulo 4, versículo 34 ao 36, se você quiser me acompanhar. Página 1067, 1067 da Bíblia em Ordem Cronológica. Diz assim:
recepção em Genezaré. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E diga-se de passagem que esse retorno do mar aqui foi complicado, porque depois da multiplicação dos pães, Jesus percebeu que o povo queria proclamá-lo rei à força. O que ele fez? Ele ele mandou que os discípulos fossem de barco à frente dele, né, voltando no sentido de Cafarnaum, e despediu as multidões e subiu ao monte para orar. Aí de madrugada é quando ele vem por sobre as águas, tá? E aí os discípulos pensavam que era um fantasma, e toda aquela história que o Marcos não conta, né? Marcos é o evangelho de Pedro, mas Pedro ia afundando. Muita gente prega muito sobre isso, e diz que o erro de Pedro foi estar olhando as águas, tem todos isso, a gente sabe que isso aí é verdade. Porém, eu considero o principal e primeiro erro de Pedro, nesse caso, nessa narração aí, nessa história aí, é o fato dele não ter acreditado em Jesus, quando Jesus gritou para eles dizendo: tenham bom ânimo, sou eu. Não se trata de um fantasma. Sou eu. Depois de Jesus dizer, sou eu, ele vai questionar. Se é mesmo o Senhor, eu quero saber. Me faça ir andando aqui por sobre as águas. Né? Então, é uma coisa bem interessante de se observar. Aquilo que Deus diz em sua palavra que é ponto final. Não precisa estar inventando coisa, tentando uma outra comprovação. Né? Quer dizer, eu só creio se o Senhor me mostrar na Bíblia aqui que realmente é o Senhor. Ou se o Senhor fizer um sinal. Parece coisa de israelita mesmo, judeu, bem religioso. Né? Bom, o Senhor não tem a obrigação de estar comprovando para a gente a existência dele ou os feitos dele. A questão principal que a gente precisa ver aqui é que a gente sente essa necessidade. E no caso de Pedro, Pedro colocou Jesus num beco sem saída. Jesus tinha acabado de dizer, sou eu. Então se é o Senhor, para eu crer, eu quero ir aí. É complicado, viu? É bem complicado. Queridos, vamos lá. Mateus 14, do 34 ao 36, diz que eles atravessaram o mar ao chegar a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia que ele estava ali, né? Trouxeram os doentes, né? E suplicavam que apenas pudesse tocar a borda do seu manto. Observe esse detalhe. E todos que nele tocaram foram curados. Tocaram aqui na borda do seu manto. Bom, e o que é essa questão borda do manto? Aqueles penduricários, do manto. Gente, estamos falando de manto. Mantilha, manto. Não é a roupa em si não, gente. O manto, tá? Quem começou esse negócio de tocar no manto foi aquela dita mulher do fluxo de sangue que entrou na história da ressurreição do filho de Jairo. Até aquela mulher, a história era outra. As pessoas tinham que tocar em Jesus. Por isso ficavam cutucando ele, pressionando ele, querendo receber poder para a cura. Depois daquela mulher, o negócio mudou. Agora era tocar na parte de baixo, né, na borda do manto. O segundo narrador dessa mesma história é Marcos, no capítulo 6, do versículo 53 ao 56, 53 a 56, né? Diz a mesma história. E diz que eles chegaram em Nazaré e amarraram o barco. Agora tem nos 56 versículos, no versículo 56, fala uma coisa aqui diferente. Diz que onde quer que Jesus fosse, povoados, cidades, campos, levavam os doentes para as praças, né, e suplicavam que pudesse tocar a borda do seu manto. E todos que lhe tocavam eram curados. Ou seja, sabe aquele negócio que a multidão aprende, ela percebe, e então começa a praticar, e todo mundo faz igual? Antes era tocando, agora todo mundo quer tocar só a borda do manto. Por que que, tipo assim, as pessoas, rapaz, uma onda que pegou. O que que essa onda pegou? É simples. Para um judeu, a pessoa às vezes está enferma, ou com lepra, ou seja com o que for, geralmente as pessoas já eram vistas como malditas, né? Tipo, quem pecou foi esse ou o pai dele para que ele nascesse cego? Já era visto como uma classe inferiorizada e pecadora, desgraçada, né? Agora, no caso do leproso, pior ainda, ou no caso da mulher do fluxo de sangue, tinha que tocar na borda do manto e não em Jesus. Por quê? Por questão de respeito mesmo, né? Porque pela lei, essas pessoas estavam impuras. Então, para elas que estão impuras, chegar e tocar Jesus, não era algo legal. Tá bom? O próximo tema, o tema 01, vamos falar sobre Jesus, o pão da vida, escrito somente por João, capítulo 6, e vai do versículo 22 ao 71. 7, 1. Veja bem aí como é extenso esse capítulo
6 de João, tá? Vamos dar a introdução aqui e aí a gente continua no próximo vídeo, tá bom? João 6:22 diz que no dia seguinte, está falando de quê? A última parte que nós lemos em João 6:21, estava falando de quando Jesus veio sobre o mar e entrou no barco, né? E chegaram na praia para onde eles estavam se dirigindo. Essa praia para onde eles estavam se dirigindo era Genezaré, conforme a história aqui que contou tanto Mateus quanto Marcos. Era Genezaré, chegaram na praia. Então, passada aquela madrugada de tormento, onde eles pensavam que é um fantasma, né? Pedro ia afundando, né? No dia seguinte, em Genezaré, João 6:22 diz que a multidão que tinha ficado lá em Betsaida, próximo à circunvizinhança, do outro lado lá, percebeu que apenas um barco estivera ali. Realmente só tinha um barco. Por quê? Porque diz a história que eles foram de Cafarnaum para Genezaré e chegaram lá antes do mestre. Só são 9,8 quilômetros. Então, foi só um barco que esteve ali. E dali eles saíram para Genezaré, cruzando o mar. E aí o interessante é que eles sabiam que Jesus não tinha entrado naquele barco. Eles sabiam que aquele barco tinha saído só com os discípulos, né? E Jesus não tinha entrado com os seus discípulos, mas Jesus tinha ficado orando. Os discípulos tinham partido sozinhos. Aí diz que alguns barcos de Tiberíades se aproximaram daquele local, né? Lá onde eles tinham comido pão e que Jesus tinha multiplicado, certo? Já procurando Jesus. Mas quando o verso 24 diz, quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, né? Olha só que interessante. Jesus tinha ido para ali porque queria receber o relatório daquela comissão, né? A primeira comissão dos discípulos, mandou de 2 em 2. E não estava tendo tempo nem para comer, e tinha muita gente indo e vindo, e pedindo cura, querendo tocar em Jesus. Então, ele foi para um lugar deserto, foi pelo mar. 9,8, quase 10 quilômetros, né? Cafarnaum, onde eles moravam, até Betsaida. E aí, o interessante depois de uma multiplicação de pães como aquela, se Jesus realmente quisesse publicar, eu quero ser conhecido, ia ficar ali. Não, no outro dia, as pessoas foram lá, bom, só tinha um barco aqui e Jesus não entrou nele. Onde é que ele estava? Estava no monte. Bom, mas os discípulos foram para lá, gente. Então, eles perceberam que Jesus não estava mais ali, né? E aí, eles voltaram para Cafarnaum, procurando Jesus. Aí diz, quando o encontraram do outro lado do mar, onde? Em Genezaré. Não era em Cafarnaum que Jesus estava. Estava em Genezaré. Disseram assim, mestre, verso 25 de João 6. Mestre, quando chegaste aqui? Jesus não foi se importar de responder para eles quando foi que ele chegou ali, né? Jesus sabia que estava levando aquela turba de gente atrás dele. Atravessaram o mar, no caso 17, 18 quilômetros de Betsaida até Genezaré. Na largura, eles atravessaram o mar para ir atrás de Jesus. E aí você vai ver no próximo vídeo, a história vai continuar aqui, Jesus falando sobre o pão, que ele é o pão da vida, vai continuar em João, no capítulo 6, no versículo 26, e irá até o 71. Valeu? Fica comigo.